Boa noite. Ligando o microfone é melhor, né? Boa noite. É um prazer estar novamente nessa casa. Casa essa que sempre nos acolhe com muito carinho. E quando o nosso dia ou a nossa noite começa com o nosso amigo Gilberto falando, parece que as coisas são muito mais fáceis, né? Para ele ter uma visão assim espiritual maravilhosa. E ele coloca as coisas de uma tal forma que parece que tudo é simples. Conseguem me ouvir aí atrás? Sim. Responderam, estão ouvindo, né? Porque se não tivesse respondido... Mas sejam todos muito bem-vindos nessa casa. A gente sempre escuta nas casas que a gente tem que agradecer a espiritualidade, porque ela está desde os primeiros momentos preparando o ambiente para que a gente possa vir aqui. Só que eu vou um pouquinho mais longe, a espiritualidade também está nos ajudando a nós virmos aqui. Durante o dia, possivelmente, é muito comum conosco passar aqueles pensamentos de dizer assim, hoje eu não vou no Francisco de Assis porque está chovendo. Nossa, está um trânsito danado, meu chefe me perturbou hoje, eu estou meio cansado. Vai ter um jogo legal, eu vou perder o início do jogo, então eu não quero ir. Isso pode passar na cabeça de todos nós, como também passa na cabeça dos palestrantes. E hoje eu não estou muito legal, é melhor eu não ir que vocês não vão aproveitar nada. Mas o que acontece? Quando chega na hora H, a gente fala assim, eu vou fazer isso por mim. Eu acredito que estar nessa casa, compartilhando um clima amigo, harmonioso, uma espiritualidade elevada que essa casa tem, eu vou conseguir aprender alguma coisa, eu vou encontrar pessoas amigas, e aí eu tomo a decisão de vir, como vocês fizeram. Então, nós estamos de parabéns, porque nós fizemos a opção de estar aqui hoje, acreditando que seja melhor. Se vocês vão aprender alguma coisa comigo ou não, eu não sei. Eu estou me colocando à disposição para poder passar algumas coisas. O tema de hoje é muito propício para todos nós, porque ele fala do bom e do mau servo. Eu tomei como base, a pedido da casa, o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que é de Caibar Schuster. Ele era do interior do estado de São Paulo, já faleceu, uma pessoa que criou um dos primeiros centros no interior do estado de São Paulo. Quem tiver a oportunidade de depois ler a história, não é o foco daqui hoje, vai ver que ser humano que ele foi, que trabalhos que ele realizou. Então, quando a gente fala de servo bom ou servo mau, e eu vejo o trabalho que ele fez, eu começo a entender a diferença entre uma coisa e outra. E ele começa dizendo assim, nesse texto, quem é o dispenseiro fiel que Deus coloca as coisas para que Ele possa armazenar e colocar na mão das pessoas na hora que elas precisam? E se a gente pensar em dispenseiro, nós vamos pensar que dispenseiro é aquele que guarda as coisas. Dispensa não vem de guardar. A gente tem a nossa dispensa em casa, a gente coloca o nosso arroz, coloca o nosso feijão, nós colocamos as melhores coisas ali para a nossa alimentação. Então, quando ele fala de dispenseiro, ele fala nisso, naquele que recebe a informação, recebe o produto que nós na doutrina vamos divulgar para as pessoas e passar. E por que é fiel? Porque ele faz aquilo que o nosso grande mestre espera. Fidelidade. Ok? Então, se a gente está falando de dispenseiro fiel, quem que são os dispenseiros? Somos nós. Todos nós temos a função de dispenseiros. Todos nós fomos convocados por Deus para participar dessa obra universal. Porque não é de graça que nós estamos aqui. Todos nós temos um sentido de estar aqui nessa vida. Todos nós temos um trabalho a realizar. Isso só depende da gente. Então, quando nós estamos na espiritualidade e que nós queremos voltar para cá, a gente promete um monte de coisa. A gente diz assim, espiritualidade superior, me dá a oportunidade de eu voltar. Eu vou ser mais bonzinho, eu vou ser mais honesto,
Eu vou ajudar mais as pessoas. Eu vou ser menos mentiroso, menos fofoqueiro, vou ser menos egoísta, menos orgulhoso. Me dá a oportunidade. Eu sei o que eu fiz de errado na outra encarnação e agora eu quero voltar para fazer diferença. Quero voltar para fazer a coisa melhor. É isso que acontece conosco quando nós estamos na erraticidade, que nós pedimos essa oportunidade. Eu gosto da história do Chico. Ele contava uma história, eu não sei se eu já contei aqui, vocês me desculpam, porque a gente faz bastante palestra e não dá para saber todas as histórias que a gente conta em todos os lugares. Então, se por acaso eu repetir alguma, me desculpa, mas ela está dentro do contexto dessa palestra de hoje. E o Chico, já com 90 anos, próximo dos 90 anos, já estava bem doente. E ele andava com uma série de remédios no bolso. E um dia um repórter perguntou para ele: mas Chico, você não acredita na reencarnação? Ele: é lógico que eu acredito. Mas Chico, você não acredita que você vai partir para um outro lado e que você vai ter a oportunidade depois de voltar? Ou seja, a sua vida não termina aqui? Se você acredita em tudo isso, Chico, por que você toma tanto remédio? Ele respondeu: por duas coisas. Primeiro, porque eu tenho que preservar a vida que Deus me deu. Eu tenho que fazer tudo o que está ao meu alcance para justificar a oportunidade que Deus nos deu de estar aqui. E segundo, se vocês soubessem a fila que está do outro lado para voltar, vocês não desprezariam a sua vida. Nós somos privilegiados. Estima-se que para cada habitante nosso aqui tem mais de 100 espíritos querendo vir para cá. O que nós temos que fazer? Aproveitar ao máximo que a gente pode a nossa vida. Então nós queremos e precisamos fazer o quê? O nosso melhor. Deus espera isso, que a gente faça o melhor, tudo aquilo que está ao nosso alcance. Então nós viemos para cá para exercer sim um trabalho, uma missão para o nosso crescimento espiritual. Kardec, ele nos diz assim: hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estagnado. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha, inflexível, deixando a retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. Isso quer dizer o seguinte: se nós ficarmos parados, nós já estamos retroagindo. O mundo é um mundo constante de evolução. Nós viemos para evoluir. Na medida que nós não fazemos nada, que nós estamos na preguiça, que nós estamos sentados sem agir, sem praticar nenhuma caridade, o bem ao próximo, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, nós estamos parados, vendo o progresso passar à nossa frente. Então o que acontece quando a gente fica estagnado e as coisas andam? Nós estamos retroagindo. Será que é isso que Deus quer de nós? Penso que não. Ele quer que nós participamos dessa marcha constante. A gente já ouviu palestras sobre bem-aventuranças. Jesus tem um capítulo maravilhoso sobre bem-aventuranças. E o que é bem-aventuranças? É em marcha, em movimento. Nós temos que ser bem-aventurados porque nós queremos estar em marcha, nós queremos estar em movimento. E nesse evangelho de hoje, ele fala: ai daquele que quando o Senhor da vinha, que é Deus, vier e encontrar a pessoa estagnado, sem fazer nada. E esse versículo, ele fala do quê? Da hierarquia. Tem um servo, que somos nós, e tem o Senhor, que é nosso Deus, que nós prestamos conta a Ele, sim. E essas contas, ou esse movimento que nós temos que fazer, ao contrário do que nós pensamos, não é só quando nós estamos encarnados, não. É também desencarnados. Acreditem, mas quando a gente desencarna, o nosso trabalho não para, continua. Quem pensa que agora que vai morrer vai descansar, está enganado. Não é isso que vai acontecer. Boa noite. Boa noite.
Então, nós temos que ter em mente isso. O trabalho é contínuo. Deus para a sua obra? Nunca. Deus não para a sua obra. Jesus falava isso. O trabalho do meu Pai é constante. É contínuo. Então, Deus não para a sua obra. E nós não devemos parar a nossa evolução. Então, isso vai acontecer quando nós estamos encarnados e desencarnados também. Encarnados nós vamos falar um pouquinho hoje. Desencarnados, isso seria objeto de uma outra conversa, porque move um momento da nossa vida que ainda a gente não tem todo o conhecimento. Mas é maravilhoso. Estava lendo outro dia um texto de uma mulher que se tornou santa perto da igreja, e quando ela morreu, ela chegou do outro lado e ela encontrou o mentor dela. E ela viu como a vida lá era bonita, como era o complemento daquilo que ela tanto pregou. E ela disse assim: se eu soubesse que aqui é tão maravilhoso, eu já tinha dedicado a minha vida muito mais. Já não teria tido tanto medo de passar para o outro lado. Tem alguém aqui que não tem medo do desencarne? Você não tem medo? Fico muito contente. Depois você me ensina, tá? Porque eu tenho medo. Por quê? Porque nós temos medo do desconhecido. E como a gente ainda não conhece profundamente o outro lado, nós temos medo de sofrer, nós temos medo da dor, da ausência das pessoas que a gente ama hoje. Nós temos medo de tudo isso. Eu sempre falo que na doutrina espírita, através do entendimento que a gente tem dela, nós temos que fortalecer a nossa fé, acreditando que Deus jamais nos desampara. Qual seja o local que nós estivermos, Deus vai estar sempre com a gente. Quer nessa vida ou na outra. Servo bom. Servo bom é aquele que é condutor de luz para os outros, disseminando a mensagem de Jesus entre os povos. Nós somos luz para as outras pessoas. Eu fico imaginando que Jesus, quando ele passava, se nós tivéssemos uma câmera de filmagem e a gente olhasse assim, a gente ia ver uma luz tão linda. Eu fico imaginando as pessoas que tiveram a oportunidade de ver o Cristo. Deveria ser um momento mágico. Eu não sei se naquela oportunidade que Jesus veio, eu estava presente. Talvez eu fosse um dos guardas que estivesse judiando de Jesus, açoitando Jesus. Mas eu fico imaginando que a figura de Jesus ela era tão comovente, era tão maravilhosa, que todo mundo que olhava para ele ou sentia medo, porque sabia que estava fazendo alguma coisa errada, ou sentia um amor tão profundo que não conseguia expressar. Cornélios, que era um centurião da época, ele dizia: a figura de Jesus impressiona. A figura de Jesus não tem pessoas ou o amam ou têm medo dele. Porque ele realmente é maravilhoso. Isso falando um centurião romano, tá? Então, ao longo da história, nós começamos a visualizar, e a espiritualidade nos manda, muitas pessoas que serviram de exemplos para nós, que foram servos bons dentro da causa do cristianismo. Então, se a gente às vezes começar a pensar na comparação, a gente pensar assim em pessoas que foram sido santos, falar: pô, mas eu sou capaz de fazer isso? Eu tenho condição de fazer isso? Será que eu consigo me dedicar tanto quanto eles foram? Será que eu vou conseguir ser um exemplo de dignidade, de caridade como eles foram? Aí a gente vai dizer o seguinte, que Deus só quer de nós aquilo que nós temos capacidade para dar. Deus não está exigindo nosso coisas que a gente não consegue carregar. Vocês já ouviram falar que Deus só nos cobra aquilo que a gente pode carregar, que Ele não dá o peso que a gente não tem condições de suportar. Mas ao longo da história aconteceram pessoas, vieram seres que servem de exemplo para nós.
para saber como se faz para ser realmente um servo bom. Eu não vou aqui citar muitos nomes, senão a gente ia ficar muito tempo, mas eu vou contar a história de 3 pessoas. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá era de uma família rica. Ela fez a opção para ser uma freira, e ela não era da Índia, né? Ela foi para Londres para estudar inglês, para poder dar aula para as pessoas da Índia, porque ela entendia que a partir do momento que as pessoas tivessem um conhecimento do inglês, elas poderiam se desenvolver mais na sociedade, porque o inglês era a língua mais fluente. Aí quando ela estava voltando para Calcutá, ela fez uma viagem de trem em torno de 90 quilômetros, e na época 90 quilômetros não é que nem hoje que você faz em 1h30. Você demorava meio-dia para fazer uma viagem dessa. E Madre Teresa nos conta que era tão abafado lá dentro que eles tinham dificuldade de respirar, tamanho o número de pessoas que tinham dentro desse trem. E para surpresa dela, quando ela está saindo do trem, quando ela chega em Calcutá, ela vê 3 pessoas mortas no chão, que tinham sido dentro da viagem pisoteadas. E ela se comove com aquilo e fica pensando, como um ser humano pode ser tratado desse jeito? Aí ela vai para o convento, que ela participava de uma ordem religiosa. E quando ela chega nesse convento, ela vê uma imagem do Cristo e ela vê uma frase escrita assim: tenho sede. Ela já tinha ouvido aquela frase muitas vezes, mas ela começou a pensar, será que eu estou dando água para Jesus? Ou será que sou que nem aqueles guardas quando Jesus estava para ser crucificado, que quando ele pediu água, lhe deram vinagre? Aí ela dizem que ela faz 2 dias de reflexão, e ela começa a mudar a vida dela. Ela chega para a irmã Madre Superior e fala assim: eu quero abandonar o convento, eu quero viver no meio dos pobres, eu quero viver no meio das doenças, eu quero recolher o lixo humano que está jogado e que ninguém trata. Ela conseguiu autorização do Papa Paulo VI para que ela largasse a ordem, desde que ela continuasse com os votos de humildade, o voto de castidade. E aí ela se nutre de um tecido branco que ela enrola no corpo, que passa a ser o símbolo de toda a pregação dela. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Todo o dinheiro que ela adquiriu no Prêmio Nobel da Paz, ela deu para as pessoas pobres. Eu faço um convite para vocês: entrem no YouTube e peçam sobre a história de Madre Teresa de Calcutá. Nós vamos nos impressionar com a simplicidade do amor dessa mulher. Às vezes a gente acha que amar é uma coisa tão complicada, e ela fazia com tamanho carinho, com tanta simplicidade, o abraço, o beijo, para todas as pessoas. Ela pegava doentes, ela pegava pessoas ricas, pobres, feias, bonitas, pessoas com debilidades mentais, e ela tratava todo mundo igual, assim como Cristo ensinou a gente. É de Madre Teresa uma frase que diz assim: por $1 milhão você não abraçaria e beijaria um leproso, mas por amor você faria de graça. Olha o sentido dessa frase. Por $1 milhão você não abraçaria nem beijaria um leproso, mas de graça faria por amor. Não é para a gente se questionar? É de Madre Teresa que diz assim: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Por que ela dizia isso? Porque o amor dela era gratuito. Ela não perguntava se a pessoa gostava dela, se a pessoa estava precisando ou não. Ela dava o amor, assim como Jesus fazia. Primeiro exemplo. Aliás, vou falar de 4. Gandhi. Gandhi era um advogado muito conceituado, uma pessoa de posse. Um dia ele comprou uma passagem de trem.
na primeira classe. E ele estava lá sentado, aguardando as pessoas, vendo as pessoas conversarem, aí veio aquele bilheteiro. Na hora que pegou a passagem dele, ele falou: você está no lugar errado, você tem que ficar na terceira categoria. E Gandhi protestou: mas por quê? Olha, eu comprei a passagem. Não, porque os negros, os latinos, não podem ficar na primeira classe, independente de você ter comprado, independente de você ter pago. Isso é um preconceito que tinha na época, e não era só contra os negros, era a favor dos brancos. Quem não era branco não tinha esse direito. Aí ele resolve, e aí vai aquela mudança íntima dele, aquela reforma dele, ele começa a lutar pela paz. Mas ele vai ensinar a gente que lutar contra a paz não é promover a guerra. Lutar contra a paz não é você se opor à pessoa. Porque quando a gente vai batalhar sobre alguma coisa, se a gente criticar alguém porque alguém está errado, nós já estamos provocando uma atitude ofensiva. Então Gandhi, o que ele faz? Ele fala para as pessoas que quem quiser ficar do lado dele tem que ter a mais absoluta tranquilidade. Não pode, em momento algum, agredir qualquer pessoa. Tem um filme dele, que é até um filme bastante extenso, de 4 horas, e nos momentos, quando eles querem mostrar que eles querem viver em paz, eles colocam centenas de adeptos de Gandhi querendo entrar numa cidade. E os guardas tinham sido instruídos que qualquer pessoa que passasse para o outro lado da cidade, que teria que ser espancado. Então, é uma cena bastante forte, porque vocês vão observando 100, 200, 300 pessoas indo com calma e são espancadas e não reagem. Por quê? Porque Gandhi queria dar a demonstração que o maior vencedor é aquele que não luta, aquele que vive em paz. Então, contra a violência física, os adeptos dele nada fizeram. E assim ele conseguiu libertar 800 milhões de pessoas, promovendo a liberdade deles nos seus países. O mais curioso de Gandhi é que, no final da vida dele, ele é assassinado por um daqueles que participavam, e logo depois da sua morte, entre os dois povos que foram beneficiados pelo trabalho dele, eles começaram a guerrear entre si, mostrando que, infelizmente, não aprenderam nada com o que Gandhi tinha pregado. Mas seu exemplo ficou, sim, na história. Terceiro, Vicente de Paula. Vocês já ouviram falar em Vicente de Paula? Já ouviram falar nos vicentinos, né? Vicente de Paula veio de uma família muito pobre. Aos 12 anos, a família dele conseguiu que ele entrasse no sacerdócio. E com 12 anos, Vicente de Paula já queria ser sacerdote. Mas ele não queria ser porque ele tinha uma vocação, porque ele era muito ambicioso, Vicente de Paula. Então o que aconteceu? Ele sabia que naquela oportunidade, naquela época, ser padre era prestígio. Ser padre dava uma condição financeira boa, era respeitado por todo mundo. E ele entrou no sacerdote num primeiro momento com essa intenção de ser prestigiado, de ser valorizado e até de enriquecer. Infelizmente acontecia isso naquela época. Quando ele, com 19 anos, ele se tornou padre e foi para Roma estudar. E nesse período que ele ficou de 19 a 30 anos, o que ele fez? Ele se aproximou das classes ricas, se aproximou das pessoas abastadas, das pessoas com dinheiro, porque ele queria sim lucrar em cima. Só que num determinado momento, ele ouve a palavra de um espírito dizendo: o que você está fazendo da sua vida? Não é esse o seu caminho, não é assim que você deve agir. E ele começa a perceber a quantidade de pobres que tinham no mundo, pobres como ele, originariamente como ele, que estavam sendo maltratados, que estavam sendo ridicularizados, que estavam passando fome, que estavam passando necessidade. Aí ele começa a se converter verdadeiramente. E aí ele começa a usar o prestígio que ele tinha para começar a conseguir dinheiro para as classes mais pobres. E a primeira medida dele foi chamar o clero, a grande quantidade de padres que tinha lá, reunir-se com ele e dizer assim: não está certo nós ficarmos só dentro da igreja. Nós precisamos ir para a rua. Nós precisamos
trabalhar com o pobre. O que acontece? Ele cria os primeiros asilos, ele cria os primeiros orfanatos, as primeiras creches. Ele começa a desenvolver esse trabalho até que surge os vicentinos. Os vicentinos hoje se estima que são 250 mil pessoas que trabalham diretamente dentro dessa causa, que é uma das causas maiores que a gente tem. Então você encontra os vicentinos em diversos lugares, como nós temos em São Bernardo, aqui na Estrada dos Alvarengas, que fazem um trabalho muito sério, que começou tudo com ele. Quarta pessoa e com grande carinho, Maria de Nazaré. Ela foi um exemplo de boa serva? Vocês acham que ela foi um exemplo de boa serva? Preciso perguntar? Com certeza ela foi exemplo de boa serva. E aí eu vou pedir uma reflexão, principalmente das mulheres. O que mais marcou para mim na história toda de Maria foi o momento que ela estava olhando para o Cristo na cruz. Eu acredito que tenha passado na cabeça de Maria todos os momentos que ela teve em 33 anos de convivência com Jesus. Para a mulher é muito mais fácil de lembrar, mas imaginemos Maria olhando para o Cristo na cruz, maltratado, crucificado, e ela começar a lembrar do Cristo no colo dela, amamentando. Ela começar a lembrar aquele amor maravilhoso, porque a mãe, quando ela está com o filho no colo, olha, eu acho que não tem um amor mais puro do que aquele. Se ela tiver que entregar a vida dela para o filho, ela entrega. Para salvar o filho, ela entrega. Aí eu fico imaginando Maria, lembrando de Jesus com seus 2, 3 anos, correndo, brincando, porque ele era uma criança normal, brincando, correndo de um lado do outro, trazendo uma grande alegria para ela. Eu fico lembrando de Jesus com 7, 8 anos de idade, que segundo Humberto de Campos, ele saía às ruas e uma vez Maria encontrou com ele na beira da estrada, conversando com 2 grandes bandidos da região. E Jesus com 7 anos aconselhando eles que mudassem de vida, porque o que eles estavam fazendo não estava certo. Eu fico imaginando Maria vendo Jesus aconselhando as pessoas. Porque ao contrário do que a gente imagina, a vida cristã, a vida dele, em benefício de todos nós, não começou com 30 anos. Com 30 anos é que a gente tem notícias. Mas eu não posso admitir que Jesus ficou 30 anos inerte, sem praticar o bem, sem praticar nada. Com 12 anos ele estava no templo. Isso está na Bíblia, no Evangelho. Pregando entre os doutores da lei. Aí eu fico imaginando Jesus, que deveria ser a alegria do lar, na casa de Maria e de José. Porque Jesus sempre foi uma criatura muito alegre. E diante de tudo isso, ela sabendo que ele não tinha praticado nada errado, fica olhando na cruz, pensando, por que, meu Deus? Maria aceitou a missão. Essa era a missão de Maria. Ela sabia que Jesus viria através dela e que passaria por tudo isso. E mesmo assim ela não relutou. Não sei se vocês sabem, mas depois que Jesus morreu, Maria foi para a cidade de Efésios, que era uma das cidades ali da região. E quando Maria chegou naquela cidade, a população toda ficou sabendo que a mãe de Jesus estava ali. Que a mãe do Salvador do mundo estava ali. Então a população começava a correr até ela. Mas eles não iam lá para chegar e falar para Maria se ela precisava de alguma coisa. Eles não iam lá para falar se eles podiam ajudar em algo, se ela tinha alguma necessidade material. Não, eles iam para pedir conselho, eles iam para pedir apoio, eles iam para pedir uma palavra de esperança, uma palavra de amizade. E Maria nunca negou qualquer tipo de apoio a todas essas pessoas. Conta-se, e Humberto de Campos nos fala isso, que depois de alguns anos, ela tinha atendido num determinado dia muita gente, e quando ela estava para entrar em casa, chegou um último peregrino, que ao contrário do que ela imaginava, não lhe pediu conselhos, lhe falou sobre o amor de Deus, lhe falou
sobre o maravilhoso Deus que a gente tinha. Lhe falou sobre a ressurreição, sobre a reencarnação, lhe falou sobre a nossa vida. E ela reconhece que a pessoa que estava lá era o próprio Jesus que veio conversar com ela. Segundo Humberto de Campos, quando Maria percebe que quem vem até ela é Jesus, ela quer se ajoelhar aos pés dele. E ele não permite. Ele se ajoelha aos pés dela. E ele lhe diz: obrigado, obrigado por tudo que você fez. Eu quero te convocar, eu quero lhe pedir para ser a rainha do nosso universo, da nossa terra. Venha viver comigo no nosso reino, você vai ser a rainha. Segundo Humberto de Campos, ela desmaia e poucas horas depois ela desencarna. Mas Maria, quando desencarna, ela para de trabalhar? Será que Maria para de trabalhar? Não para. Segundo Humberto de Campos, quando Maria morre, quando desencarna, existia uma multidão de anjos ao lado dela, esperando a mãe de Jesus por outro lado. E sabe qual que é o primeiro pedido de Jesus, de Maria como boa serva? Me levem até o Coliseu. Eu sei que tem muitas criaturas que estão sendo mortas hoje pela causa do meu filho. Eu preciso ver isso. Então imagine, ela desencarnou, lógico que ela tem uma formação espiritual muito maior que a nossa, e o primeiro desejo dela não é descansar. É exatamente continuar o trabalho dela, agora na espiritualidade. E segundo Humberto de Campos, ela vai até um coliseu onde tinham mais de 100 pessoas para serem mortas, e ela viu uma mulher do lado, esperando para chegar a vez dela, né, do sacrifício. Ela viu uma mulher do lado, e ela está triste, e ela lhe sussurra ao ouvido: cante, dê glórias a Deus. Deus jamais desampara qualquer pessoa. Confie. Essa mulher, ouvindo o pedido, o sussurro de Maria, ela começa a entoar lindos cânticos que ela nunca tinha feito na vida dela. E esses cantos eram tão contagiantes que todas as pessoas ali começaram a cantar. E segundo Humberto de Campos, essas pessoas morrem na arena cantando, sem dor e sem sofrimento. Por isso que eu comentei com vocês que quando a gente desencarna, não para o nosso trabalho. Nós temos que continuar esse trabalho. Poderia falar de Chico, poderia falar de Bezerra de Menezes, poderia falar de Eurípides Barçanufo. Quantas outras pessoas que a gente conhece que foram exemplos de bons servos, que nos falaram: é possível ser um bom servo, é possível seguir os ensinamentos do Cristo. Mais de 1 milhão de pessoas se estima, desde a morte de Jesus, que entregaram a sua vida pela causa dele. Entregaram a vida física por aquilo que eles acreditavam. E sabe o que é mais interessante? Talvez a gente conheça umas 5, 10 pessoas no máximo. Mas Deus conhece cada uma dessas pessoas. Conhece pelo nome. Conhece pelo caráter. E Deus valoriza cada uma dessas pessoas. Nós podemos ser exemplo para as outras pessoas? Mas diante de Eurípides, diante de Maria, eu acho que eu não posso ser exemplo nenhum. Podemos. Podemos sim ser exemplos. Talvez num grau menor. Mas nós podemos sim dar nosso testemunho de fé. Nós podemos sim mostrar para as pessoas como é bom viver essa doutrina. A gente sempre fala que a nossa doutrina é da fé raciocinada, ou seja, que nós temos que estudar, conhecer para aplicar, porque a fé sem obras a gente sabe que é morta. Na medida que a gente conhece as coisas, que a gente sabe o que é certo, que a gente sabe o que é errado, qual que é a nossa obrigação? Fazer. Mas daí eu venho com uma série de desculpas, eu digo assim: eu não consigo.
Eu não posso. Eu tenho medo. Eu não sou merecedor. Será que isso é verdade ou é desculpa nossa? Na medida que a gente vai descobrindo as nossas limitações, e nós temos limitações, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se corrigir. A gente fala muito da questão da reforma íntima, né? Então é muito bonito a gente estar na casa espírita e ouvir da reforma íntima para cá, reforma íntima para lá. Mas se a gente não fizer a nossa reforma, o que adianta? E para fazer a reforma, a gente tem que ir bem fundo. Eu dou um exemplo muito simples. Vamos supor que aqui a gente tivesse uma torneira, tivesse um cano d'água e estivesse vazando. É um furo na parede de um cano d'água. Se eu pegar uma toalhinha e começar a secar, vai adiantar alguma coisa? Secou agora, daqui 30 segundos, está encharcado de novo. O que eu tenho que fazer? Quebrar e trocar o cano. Se eu tenho um problema, se eu tenho um defeito, se eu tenho uma limitação e eu passo só uma toalhinha, vai resolver? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar, eu tenho que trocar. Isso é uma reforma íntima verdadeira. A gente ir a fundo no nosso problema, conhecer a origem, conhecer as causas das nossas limitações e mudar. Senão toda hora nós vamos estar com a nossa parede molhada. E se nós temos essa consciência, por que a gente não faz? Será é bom vir numa palestra, é bom tomar um passe, é bom fazer um tratamento, mas será que é só isso? Será que isso tudo já resolve o nosso problema? Nós vamos conseguir ser bons servos só vindo aqui na casa espírita? Fazendo isso, lendo um livro talvez, quem sabe um CD, né? Um DVD do Divaldo. Será que tudo isso é o suficiente para nós sermos considerados como bons servos? Eu acho que não. O que Deus espera de nós para que nós sejamos bons servos? Que nós pratiquemos os ensinamentos do Cristo. Quais são os ensinamentos do Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Resumindo, somente em 2. O que o Cristo quer? Que nós sejamos exemplos de paciência, exemplos de tolerância, exemplos de caridade. Se a gente não puder mudar o mundo, que nós mudemos pelo menos as pessoas que estão do nosso lado. Mas não é pela força, não é pela força da oratória, é pela força do nosso exemplo. Porque se nós não dermos exemplos, nós não convencemos ninguém. Não convencemos ninguém. Eu sempre falo, quando você está na casa espírita, se você olhar do lado, tem alguém que veio aqui convidado por você? Não precisa responder. Que veio pelo seu exemplo? Mesmo que não esteja aqui, tem alguém que frequenta hoje a casa espírita que veio pelo seu exemplo? Será que nós temos sido exemplos para alguém nesse sentido? Será que as nossas atitudes fazem com que as pessoas pelo menos pensem da necessidade de mudar? Será que nós damos esse exemplo mesmo? Será que nós estamos convertendo alguém por essas atitudes? Ou não? Quando a gente vem na casa espírita, a gente convida as pessoas ou a gente fica com vergonha? Eu estou no meu trabalho, as pessoas perguntam que religião você é? Você tem coragem de dizer, eu sou católico ou eu sou espírita? Você tem coragem de falar da sua religião? Hoje em dia dizem que o espiritismo está na moda, né? Depois que vieram os filmes, os CDs. Então, é muito comum, às vezes eu estou conversando com as pessoas no trabalho, eu vou visitar alguém, e eu sempre puxo, é uma característica minha, sobre um aspecto mais moral, para entender o pensamento das pessoas, para saber se elas são espíritas ou não. Então é muito comum hoje em dia eu olhar para uma pessoa e perguntar, você que religião que você tem? E ele falar, eu sou espírita. É gostoso de ouvir isso, né? É muito gostoso de ouvir. Mas será que nós somos espíritas verdadeiros? Outro dia encontrei um amigo, ele falou, pô, que legal, faz mais de 10 anos que eu não o vejo, agora em abril eu faço só 6 anos de doutrina. Eu encontrei com ele, ele era espírita naquela época que eu o conhecia. Ele falou, você é espírita, que legal. Eu fui espírita há 10 anos e hoje não sou mais.
Aí eu falei para ele assim, você me desculpa, eu não tenho como julgar, mas você foi espírita ou você passou pelo espiritismo? Porque o espírita verdadeiro jamais abandona suas raízes. Ele cria um sistema de convicção dentro dele, que ele acredita em tudo que a doutrina passa para nós. Aí eu vou contar uma historinha bem rápida para vocês. Tem um orador de Porto Alegre, muito conhecido aí na mídia, e ele estava relatando que um dia ele estava tomando um chimarrão na casa dele no sábado, e apareceram duas pessoas com aquela revistinha Sentinela, para falar de religião. E não vai nenhuma crítica aos nossos irmãos Testemunhos de Jeová, porque eles fazem um trabalho que na maioria das vezes nós não fazemos. Eles fazem um trabalho de divulgação que na maioria das vezes nós não temos coragem de fazer. Então não é uma crítica, só estou contando uma história. E tinha um senhor, né, em torno de 70 anos, e um rapaz mais novo, que perguntou assim para ele, o rapaz mais novo, você tem religião? Ele falou, tenho, eu tenho religião. Mas qual a sua religião? Ele estufou o peito e falou assim, eu sou espírita. O mais velho deu 2 passos para trás, ficou com medo dele, porque ainda tem muita gente que acredita que ser espírita é a religião do demônio. Ainda existe isso, infelizmente. O rapaz insistiu, ah, você é espírita? Sou. Mas você é espírita de tambor? O que é espírita de tambor? Candomblé, né? E outros. Ele falou assim, não. A minha doutrina não tem hierarquia, não tem imagens. Aí ele falou assim, ah, então já sei. Você é espírita de Allan Kardec. Ele falou, olha, eu não conhecia Allan Kardec, mas realmente Allan Kardec é o codificador da nossa doutrina. O rapaz, não satisfeito, virou para ele e falou assim, se você é espírita de Allan Kardec, você acredita na reencarnação. Aí ele pensou, agora eu pego esse cara. Ele falou assim, não, eu não acredito na reencarnação. Ele ficou olhando, o rapaz ficou olhando, mas como, né? Um espírita não acredita na reencarnação? Ele falou, eu não acredito na reencarnação, eu tenho convicção que a reencarnação é uma lei natural. Por quê? Que quando a gente fala que a gente acredita, nós somos propensos a ser questionados. Quando a gente diz que nós temos convicção, não existe mais questionamento. Ele falou, eu tenho convicção porque é uma lei natural. Não tem discussão. Será que nós teríamos condição de argumentar de uma forma tão veemente como fez esse orador? Será que nós teríamos condições de testar os nossos conhecimentos? Porque para ser bom servo, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Nós temos que acreditar através, lógico, do conhecimento e de fatos. Então, se a gente não estuda, nós nos tornamos frágeis. Por isso que é importante não só assistir palestra, ouvir vídeo, ouvir CDs, ver vídeos, assistir CDs, perguntar, questionar, buscar respostas. A nossa doutrina é a única que dá todas as respostas que a gente precisa. Todas. Fala sobre os nossos medos, explica as nossas inseguranças, fala sobre a reencarnação, a continuidade da vida, fala sobre tudo isso. Ah, mas eu não sei a resposta de tal coisa. É porque ainda a gente não tem o conhecimento. Mas se você for buscar com pessoas mais experientes, eles vão te explicar. Porque a nossa doutrina tem todas as informações que nós precisamos para nós sermos bons servos. O que Deus espera de nós para sermos bons servos? Que nós pratiquemos a caridade. Eu não estou falando da caridade material, que você dá um dinheirinho no estacionamento para alguém, não que ela não seja importante, que você compre uma cesta básica, não. Eu estou falando da caridade espiritual. E a caridade espiritual é muito mais importante que a material. Então vamos supor que nós vamos chegar a um determinado momento da nossa vida que ninguém tenha mais necessidades financeiras. Como hoje já acontece, se vocês pegarem a Noruega, a Suécia e a Suíça, não tem pobre. Então nesses países não tem caridade? Tem uma caridade não material.
O dia que nós chegarmos no mundo de regeneração, onde as pessoas estão mais ou menos no mesmo patamar, não vai existir mais caridade? A material talvez não, mas a principal espiritual com certeza. O que a gente precisa fazer então para ser bom servo? Ajudar as pessoas nas mínimas coisas. A gente tem que ser bom, tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro, até quando a gente tem as nossas deficiências. Normalmente quando a gente erra, a gente tem uma tendência a esconder. A gente não quer que as pessoas percebam que nós erramos. Por quê? Porque o nosso orgulho não permite. O que nós temos que ser? Autênticos, verdadeiros em todos os momentos. É isso que Deus espera da gente. Então, para ser bom servo, nós temos que ser honestos em todas as atitudes. Com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa. Sempre. Não é simples? Não é tranquilo? Agora é fácil? Não é, né? Exige o quê? Disciplina. Vocês lembram quando o nosso amigo Chico perguntou para Emmanuel quais eram as 3 coisas mais importantes? E ele disse disciplina, disciplina e disciplina. Uma vez Chico perguntou, quando ele completou 60 anos de mediunidade e trabalhos na doutrina espírita, ele perguntou para Emmanuel, o que representa 60 anos de mediunidade? E ele escuta dele, para Deus, 6 segundos, perante a eternidade. O que Emmanuel estava falando? O trabalho tem que ser sempre contínuo. Que nós não devemos nos preocupar se nós estamos há 2 anos, há 5 anos, há 50 anos. Nós temos que colocar isso como metas da nossa vida. Chico, como todo mundo sabe, começou bem cedo, né? A primeira visão que ele teve foi da mãe dele, que desencarnou, ele teve a primeira visão. E quando pequeno, ele já começou a escrever algumas coisas. Tanto é que o primeiro livro dele, que é o Parnasmo Além do Túmulo, é a história do relato dele com a mãe dele. Que, aliás, é um livro muito interessante se vocês tiverem a oportunidade de adquirir. É um livro que retrata os primeiros momentos do Chico. E até a surpresa que ele teve com essa nova visão espiritual. Porque o Chico, como todos nós, ele foi se preparando. Na medida que as coisas foram acontecendo, ele foi vencendo os obstáculos. Porque nenhum de nós está pronto. Todos nós temos medos, por isso que eu brinquei, perguntei da reencarnação. Porque todos nós temos medo. Todos nós temos nossas inseguranças. Eu tenho um conhecido nosso que também é um palestrante, chamado Haroldo Dutra, e ele relata que há uns 3 anos atrás, a esposa dele chegou em casa chorando. E ele perguntou, meu amor, o que acontece? E ela disse assim, meu pai fez os exames, ele está com metástase, no máximo 6 meses de vida. Ele olhou para ela, deu um sorriso e falou, que bom! Nós vamos ter 6 meses de vida para dar testemunho sobre aquilo que a gente acredita dentro da nossa doutrina. E o pai dela, o sogro dele, 62 anos de idade, um materialista, que todas as vezes que eles falavam sobre a doutrina espírita, ele dava risada, ele não acreditava. Então, Haroldo diz assim, nós estamos tendo a oportunidade de mostrar para o seu pai a nossa doutrina. E aí eles começam a fazer um trabalho de conscientização dele, começam a conversar com ele, explicar por que as coisas acontecem, que a vida não termina no desencarne. É como diz um amigo meu, nós somos aquele bichinho que está dentro, como é que chama ali que sai a borboleta? Eu esqueci o nome. O casulo. Nós estamos dentro do casulo, essa é a nossa vida, é o nosso casulo. O dia que a gente desencarnar, nós vamos sair do casulo e nós vamos voar que nem borboleta. Nós vamos para o céu, ou nós vamos para a espiritualidade. E Haroldo começou a conversar com o sogro dele, para que ele ficasse mais em paz, mais tranquilo. E ele nos relata que 1 mês antes do pai falecer, ele já estava aceitando fazer o evangelho no lar.
eu achei muito legal quando o Gilberto veio aqui e falou assim, quem está fazendo evangelho no lar? E a maioria levantou a mão. Ontem eu fui num centro, bem maior que esse, e para minha surpresa, quando perguntaram para aquele pessoal quem faz evangelho no lar, tinha até umas 250, 300 pessoas lá. Se 20 levantaram a mão e falaram que estavam fazendo evangelho no lar, foi muito. Aí eu chamei o dirigente no final, lógico, não na frente, né? Falei assim, pô, vamos fazer um trabalho de divulgação da importância do evangelho no lar. Porque a gente fazendo evangelho no lar, nós nos temos segurança espiritual. Eu sempre falo para as pessoas, vocês conseguem enxergar alguém na sociedade, esses crimes hediondos que existem aí, uma família apenas, que tenha passado por isso, que eles faziam o evangelho no lar em casa? Só quero uma. Me mostrem uma família que teve algum tipo de crime hediondo, pai matando a mãe, filho matando o pai, que eles faziam o evangelho no lar. Eu não estou falando só da doutrina espírita, não. Estou falando de qualquer doutrina, porque evangelho no lar pode ser feito por qualquer doutrina. Eu não conheço. E é um desafio. Alguém conhece? Eu falo isso sempre e ninguém nunca levantou a mão e diz, eu tenho um caso desse. Será que é por acaso? Será que a espiritualidade não age na nossa casa, não nos protege? Eu acredito que sim. A minha casa, eu posso dizer com certeza que é um clima de harmonia. Temos dificuldades como todas as famílias. Mas depois que a gente começou a fazer o evangelho no lar, a questão de 5 anos atrás, é difícil até de explicar para vocês, mas começou a gerar uma paz tão grande em casa, independente se todos os membros fazem todas as semanas. Isso começou a dar uma fortaleza espiritual para nós tão intensa, que parece que todos os problemas que a gente tem são mais fáceis de serem resolvidos. Será que é por acaso? Tenho certeza que não. Ser bom servo depende de quem? Só de cada um de nós. Nós temos o livre-arbítrio, né? Se nós temos o conhecimento, sabemos o que é certo, o que é errado, o que a gente tem que fazer, e nós não fazemos, e quem que é a responsabilidade? Só nós. Não adianta dar desculpa de nada. A responsabilidade é nossa. O que nós vamos fazer com todas as informações de hoje, se vão servir, eu só vou chegar em casa e falar, pô, teve uma palestra razoável. Qual o assunto? Ah, não lembro, mas foi razoável. O que eu vou fazer com isso? De quem é a responsabilidade? Nossa. Eu não sou santo, tenho meus defeitos, muitos defeitos, mas eu estou disposto a tentar mudar. E todas as vezes que eu faço uma palestra, e graças a Deus tenho feito muita, tenho certeza que serve primeiro para mim. No ano passado, me deram 4 palestras iguais para fazer em 4 centros diferentes na mesma semana, que era sobre o perdão. Eu falei, pô, mas 4 vezes o perdão? O que será que está acontecendo? No último dia, nos últimos 5 minutos, eu descobri qual que era a mensagem que era para mim. Que eu estava olhando o cisco no olho dos outros e não estava vendo a trave no meu. Que eu estava exigindo que as pessoas perdoassem por coisas, às vezes complicadas, e eu não perdoava algumas pessoas por coisas simples. Então a decisão de ser bom servo é nossa. Não cabe mais a ninguém, é só nossa. Então não tem justificativa se a gente não faz a coisa certa. Nós temos a ferramenta, nós temos Deus do nosso lado, nós temos Jesus Cristo que nos deu os exemplos, nós temos os nossos mentores, a espiritualidade. Por que a gente precisa mais? Vontade, determinação, disciplina. Ninguém vai sair daqui e virar santo, né? Porque ninguém entra numa encarnação como um leigo e sai santo. Isso não existe. Existem pessoas que evoluem mais numa encarnação do que outras, mas não existe essa modificação tão profunda numa encarnação só. Mas até quando nós vamos adiar a nossa mudança? Até quando nós vamos acordar como acordou Madre Teresa de Calcutá, como acordou Vicente de Paula, como acordou Gandhi? Maria já estava acordada, né? Até quando nós vamos demorar para acordar?
Até quando nós vamos dar desculpa para nós mesmos que a gente não pode fazer o bem, que a gente não pode ser honesto, que a gente não pode amar as pessoas sem interesse? Até quando nós vamos ser amigos só quem tem uma condição social legal, é bonitinho, é bonitinha? Até quando nós vamos menosprezar as pessoas que não têm um poder aquisitivo ou são doentes? Até quando nós vamos deixar nossos idosos abandonados? Os nossos amigos abandonados? Quantas pessoas carentes que a gente conhece? Quantas pessoas que precisam de uma palavra amiga? De um sorriso, de um abraço? Quantas pessoas? Se nós tivermos a coragem de olhar, nós vamos achar um monte do nosso lado. Todos os dias. É no ônibus, é no trabalho, é na casa, mesmo na casa espírita. A opção de quem que é? Nossa. Eu não vim aqui para ensinar ninguém, até porque eu não sei muita coisa. Mas eu vim para falar o que veio do meu coração. O que eu acredito com convicção que é o certo. E eu também preciso da ajuda de todo mundo. E eu também sei que a gente vive em sociedade. E esse amor que pode congregar a nossa vida, vem de Deus. Ele é o centro de tudo isso. Coragem, determinação, disciplina. Vamos deixar o medo de lado, não é? Vamos tentar amar efetivamente as pessoas do jeito que elas são, assim como Deus nos ama. Se Deus fosse amar a gente só quando nós merecêssemos, nós estávamos perdidos, porque a maioria das vezes a gente não merece. Gosto da história de Napoleão, que Napoleão era uma pessoa muito injusta, para não dizer outras coisas. E um dia, uma mãe foi até Napoleão, porque o filho dela teria sido condenado à morte. E ela chega para Napoleão e fala: por que você vai matar meu filho? É, porque ele fez coisas que, segundo a nossa tradição, ele merece morrer. Ela pediu misericórdia para ele. Aí ele falou: não, mas eu não vou perdoar seu filho, ele não merece. Ele falou: por isso que eu estou pedindo misericórdia. Porque se ele merecesse, não seria misericórdia, seria injustiça. Então Deus nos ama do jeito que nós somos pela sua misericórdia. E espera que nós começamos a exercer a misericórdia para aquelas pessoas que estão do nosso lado no dia a dia. Muita paz para vocês, muita luz. Obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando todos nós, olhando para nós com aquele carinho maravilhoso que Ele olha para a gente. Não esquecendo que nós temos uma rainha lá em cima, Maria, que está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos, principalmente dentro do nosso lar, que ela é padroeira dos lares. E ela, como Jesus, quer que todos nós sejamos felizes. Mas só reafirmo, a decisão de ser feliz ou não é nossa. Nós temos capacidade para isso. Obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho. Fiquem em paz, tá? Obrigado pela oportunidade da casa. Se Deus quiser, na próxima vez a gente se encontra e com muita alegria estarei aqui novamente, tá?